Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, igreja de Jesus Cristo. E se você ainda é uma questão de tempo, não faz parte desta família, sejam bem-vindos e bem-vindas para ouvir as palavras de Deus. Hoje eu irei começar com uma oração, porque na hora que ia começar o vídeo, foi a direção do Espírito Santo. Fui colocar o cachorro para fora, Derek. Derek é um presente de Deus. Sempre que eu olho para ele, não só para ele, mas para outras coisas, eu sei que eu tenho um pai. Não pelas questões apenas físicas, mas porque eu olho para minha história, eu olho para minha vida e eu pergunto como posso estar viva, como passei por tudo isso, como hoje eu posso ter saúde, e só há uma única explicação. É porque eu sou amada por Deus, é porque Ele entregou o Filho dele para me salvar, para me redimir, para me resgatar. Jesus é o meu parente. E glória a Deus. Esta oração é uma oração de agradecimento. Agradecimento por Ele não ter desistido de nós, por Ele ser tão paciente para conosco e nos ter dado a oportunidade de entregar a vida ao seu Filho, de receber o Espírito Santo de Deus, que é uma presença maravilhosa, é um excelente amigo, ele tem nos consolado. Então nós agradecemos pela presença do teu Espírito que nos consola, nos guia, nos para quando estamos querendo fazer algo à nossa maneira, do nosso jeito, e que não vai ser bom. O Espírito Santo de Deus na minha vida, e eu sei que na tua também, tem sido em muitos momentos na minha vida como Abigail, tem me parado para que eu não realize obras com as minhas mãos, diante da injustiça, diante da falta de reconhecimento, porque Nabal não reconheceu o que Davi e os seus soldados fizeram, mas o próprio Deus, o Deus que é amor, mas que é justiça, trouxe ali para Nabal, algo sobre a obra das suas mãos. Estava tentando encontrar uma palavra. Porque Deus feriu Nabal. E Davi glorificou a Deus, porque Deus fez justiça e porque ele não realizou justiça com as suas mãos. Nós queremos agradecer verdadeiramente. Nós ainda não chegamos aonde desejamos chegar, mas nós te agradecemos, Pai, nosso Deus e Pai, porque não estamos mais aonde estávamos antes, não estamos mais nos mesmos ambientes, com a mesma vida, mas Jesus tem nos ensinado e tem nos ajudado. Queremos te dar glória e louvor, queremos te agradecer imensamente pelo alimento de cada dia, pela moradia, pela saúde, pela finanças que tu tens nos enviado, pelas roupas, pelos sapatos, pela cama para deitar, pela água, pelo banheiro, pela casa. Nós te agradecemos. E aí você diz, olha, agradecer pelo banheiro. Eu já morei em casa que nem banheiro tinha. Então, a minha alma, ela tem muita gratidão, porque eu sei o que é o amor hoje, por causa do amor de Deus. Eu sou muito bem cuidada por Ele. Todos nós já passamos por sofrimento, mas não estamos mais na vida miserável a qual um dia nascemos, o ambiente, ou dos antepassados a qual
viemos. Por quê? Porque corre em nós o sangue de Jesus Cristo. E o seu sangue é puro, o seu sangue é santo, o seu sangue é saudável, mesmo passando por aflições. Se você já tem o hábito de passar tempo com as palavras de Deus, Ele mantém a tua saúde mental, a tua saúde emocional. E se for atingido no físico, Ele restaura a tua saúde. Podemos até ser abalados, mas não seremos destruídos. Assim nos diz o Senhor. Então eu também quero orar por você, para que, Pai, em nome de Jesus, eu sei que o sofrimento, assim como tu tens perseverado, tem tido paciência para conosco e não desistiu de nós, eu quero orar a oração que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, falando para que eu orasse por aqueles que estão pensando em desistir, porque a dor é real, porque o cenário é real, porque as lutas são reais, porque estão abalados nas suas emoções, no seu psicológico e até no físico. Tem sentido a dor do processo, a dor do problema, a dor do diagnóstico, a dor da injustiça, a dor da mentira, a dor da falsidade, a dor do mal, das obras más. Mas eu oro em nome de Jesus para que tu os proteja e para que eles, no nome de Jesus, não desistam, perseverem em fé, crendo em Jesus Cristo, não crendo em homens, não crendo nas suas habilidades e nem nas suas capacidades, mas que coloquem os olhos em você, Jesus Cristo, nosso irmão, e possam perseverar em fé, crendo e acreditando que não estão só, mas que você está conosco, passando pelas aflições e nos dando vitória. Assim nos diz o Senhor. Os meus filhos abriram aqui, deixa eu ver o que é. Vamos iniciar a leitura das palavras de Deus em Mateus, capítulo 11. Não chegamos a falar de Mateus, capítulo 11, mas hoje é o dia, assim nos diz o Senhor. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Jesus era extremamente focado em fazer a vontade do Pai. Claro, ele sabe que não é desse mundo, ele sabe de onde pertence. Nós podemos ainda não estar nesta posição mental, nessa liberdade de o céu ser o lugar que nós sabemos que queremos e iremos entrar e descansar no Senhor. E parar de ter uma vida tão corrida, uma vida tão sofrida por nossa escolha em trazer tantas demandas. Porque quando morrermos, nada iremos levar. E aí bate o arrependimento, se for alguma enfermidade que você descobre que vai morrer, e aí você descobre, eu vivi tanto, eu lutei tanto, eu trabalhei tanto e não vivi a vida para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. Se esse é seu caso, você está ouvindo, está vivo e viva, arrependa-se. Tudo que Deus quer é o arrependimento, abandonar os maus caminhos e ter uma nova vida com o seu Filho. Aleluia. Então vamos continuar. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar:
Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então, João está no cárcere, está preso por falar a verdade, está numa situação difícil por falar a verdade e está com dúvidas. Porque nós, seres humanos, temos dúvidas. Mas Jesus, ele está aqui para tirar as dúvidas dos nossos corações. Para falar ao meu coração e ao teu coração. Assim nos diz o Senhor. Então Jesus lhe respondeu. Não tem problema eu e você perguntar para Jesus. Me acompanhe, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Eu estou lendo na versão NAA, tá? Que é a Nova Almeida atualizada. Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado, como é feliz. É aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então você não vê Jesus repreendendo aqui a pergunta de João, como falou para os discípulos, homens de pequena fé, de pequena esperança, de pequena expectativa. Ou seja, eles andavam com Jesus, eles viam os milagres, mas eles não transcenderam mentalmente, né? Não renovaram ali os seus pensamentos. Não viram a magnitude que era o reino de Deus na terra. Assim como é feito no céu, seja feito na terra. Então, o reino de Deus trazendo alívio para as aflições das pessoas nesse mundo. E Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. Mas existe diferença em quem busca, em quem acredita, em quem abre mão dos status, em quem abre mão dos recursos, abre mão dos conhecimentos e faz o quê? Tira todas essas vestes e se coloca aos pés de Jesus como um humano. E ora a Ele, intercede a Ele e suplica a Ele. Então faça o seu pedido a Jesus. Entregue-se completamente à tua causa. Leve ao conhecimento dele. Então, para você levar o conhecimento de um problema para um amigo, para uma pessoa, você tem que falar, você tem que explicar e dessa forma, faça nos pés de Jesus. Assim nos aconselha a você, o Espírito Santo de Deus. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Então Jesus começou a falar de João. Porque Jesus fala de nós para as pessoas. Jesus fala de nós para as pessoas. O que vocês foram ver no deserto? Uma pergunta. Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, do que alguém que fala em nome do Senhor, do que alguém que fala no nome do Senhor.
que anuncia a verdade, as palavras de Deus. Este é aquele que está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? Mas a que compararei a esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: veio João, que não comia e nem bebia. E o que as pessoas falavam? Ele tem demônio. Meu Deus. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, judeus, fariseus, as pessoas, por ter o conhecimento do que é, por exemplo, o que é uma religião, julgando o próprio Jesus, o Filho de Deus. As mesas que Jesus sentava, houve arrependimento, o que não houve lá com alguns dos fariseus e dos judeus, com os que aparentavam ter tanto zelo pela palavra. Não estavam fazendo a vontade de Deus. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus, mas Jesus estava, João estava. E o que as pessoas dizem? Que João, ele tem demônio. E sobre Jesus: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Jesus fez o bem, Jesus tirou da aflição, Jesus resolveu o problema, Jesus trouxe alívio para as situações que estavam, mas não houve arrependimento de pecados. Não houve uma mudança na mente. E se não houve uma mudança na mente, ou seja,
Se a pessoa não... Porque arrependimento é reconhecer que pecou. Então, uma pessoa que não se arrepende acredita que está na vida certa. Então, não houve arrependimento. Não houve reconhecimento de que pecou contra Deus, de que deve a Deus, de que transgrediu a sua lei. Mesmo Deus tendo favorecido essas pessoas através dos seus filhos. Então Jesus fala. Ai de vocês, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Porque arrependimento traz lamento, traz tristeza. Você reconhece, porque eu agi assim com Deus, Ele não merece isso. Você lamenta mesmo, você chora, se angustia, se sente um nada quando você reconhece quão maravilhoso Ele é, quão bom Ele é, quão magnífico Ele é. Quando você reconhece o homem e a mulher miserável que somos, mas que somos lindos hoje, por causa de um sangue, de um sacrifício, de uma entrega que não há explicação. O seu próprio filho, para baterem nele, machucar ele, ferir ele, mas eu e você estamos salvos. A nossa alma foi salva. A nossa identidade foi restaurada por causa de Jesus Cristo. Não há palavras que possam explicar o quanto nós o amamos. E se você ama a Deus, ouça as suas palavras. Sente e ouça as suas palavras. Volte seu coração para Ele e pratique as suas palavras. Deixe as palavras de Deus te dirigir. Deixe o Espírito Santo de Deus te dirigir. E aí você vai ver que às vezes fazer a vontade de Deus, você não vai ter como se justificar. Pessoas vão te julgar. Ou para isso, João um demônio. E Jesus bebarrão, glutão. Mas nas mesas que Jesus estava passando e sentando, estava vendo arrependimento, abandono de caminho e as pessoas estavam seguindo. Enquanto os outros que se diziam gelosos e não queriam se misturar, as pessoas, por causa deles, estavam indo para o inferno. Eles não restauravam as pessoas para Deus. Eles não aproximavam as pessoas para Deus. Mas Jesus trouxe restauração de relacionamento com Deus. Podemos interceder. Fomos adotados. Somos filhos. Ó que obra! Porque Ele não desistiu de nós. E a nossa oração é para que Deus não deixe você desistir, nem eu. Mas que a gente persevere na sua vontade e com fé em Jesus. Então, mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Pronto. Se alguém ouvisse Jesus falando assim que vai para o inferno, se alguém ouvir eu e você falando, vai dizer que a gente não está promovendo saúde. Mas você tem que entender, por mais que a gente ame as pessoas, nós temos que falar a verdade e não mantê-las na mentira. Jesus, ele está falando a verdade. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Isso é uma afirmação.
Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Assim diz as palavras de Deus. Só um minuto. Aleluias. Vamos continuar. Aí o verso 25. Vamos para o verso 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus está falando. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É Jesus que revela o Pai. E ele está dizendo que foi do agrado de Deus esconder dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aí a palavra de Deus continua. Jesus continua falando. Ele faz um convite. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam. Então, a primeira prática, a primeira ação dessa palavra, ir a Jesus, ir a Ele. Quem? Quem está cansado e sobrecarregado. Ir a Jesus vai trazer que recompensa? Jesus está dizendo, e eu os aliviarei. Aí ele vai dizer, tomem, você tem uma sobrecarga, você tem um cansaço, uma exaustão, até um burnout, que é o nome que se dá hoje para um dos diagnósticos. Jesus está dizendo, você vai ter que tirar essa carga. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam uma nova aprendizagem. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso para a alma, se o quê? Se for a Jesus, se tomar a carga que Ele dá, se aprender dele. Porque o mundo traz uma aprendizagem, a nossa família trouxe uma aprendizagem, os pais trazem uma aprendizagem. E Jesus está dizendo, tomai sobre mim, sobre você, o jugo dele e aprendam de mim, porque sou manso e humilde. E assim vocês terão descanso na alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a palavra de Deus hoje, nós lemos Mateus capítulo 11, para meditarmos, para refletirmos sobre o que Jesus quer nos falar. Jesus fala daqueles que fazem a sua obra, mas são julgados, muitas vezes pelos próprios irmãos da igreja, religiosos, zelosos pela palavra, mas que estão fazendo o julgamento com a sua visão humana e com sua escuta humana. Não é um discernimento do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus também nos mostra, aqui neste mesmo capítulo que nós acabamos de ler,
sobre não se arrepender. Diante de tudo que Jesus tem dado para a nossa vida, nós não nos arrepender, nós não reconhecermos, nós não ter mudanças de vida, porque haverá um juízo. E se você está vivo e viva, como está, porque está ouvindo a mensagem, Deus está te dando chance para se arrepender e abandonar os maus caminhos. Orar a Ele, confessar seus pecados, lamentar, receber o perdão de Deus e começar com Deus uma nova vida. Nós vemos também que Jesus tem uma vida leve, uma vida suave, e que nele a sua alma tem descanso. Mas tudo isso é uma escolha diária, até para nós que já entregamos a vida para Jesus. Temos que saber que tipo de pesos estamos colocando em nós. Se é o peso que Jesus nos deu, se é de Jesus que estamos aprendendo, ou se estamos trazendo a aprendizagem para nossa casa, filhos, vida pessoal, tudo de outras fontes. Jesus diz que é para a gente aprender dele. Então, praticar a palavra e ler a palavra não é só ler, é se colocar debaixo dela. Então, eu me tornei uma serva da palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Como assim, serva da palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós devemos fazer ao nosso marido não mal, mas bem todos os dias. Então, se Deus diz que é para fazer o bem todos os dias, independente do outro, essa é a minha essência e a sua. Você faz porque ama a Deus. Você faz porque está fazendo para Deus. Então você entrega o melhor. Você faz o bem e não o mal. Então, quando eu digo assim, ser serva da palavra, é praticar a palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, você vai praticar a palavra de Deus, que é o que você crê. Mas se você crê somente no que... Se você crê no que aprendeu na universidade, na TV, nas novelas, nos filmes, nos pais, eu não sei aonde você pode ter tido uma aprendizagem. Você vai praticar, porque você acredita que aquilo ali é verdade. Mas a palavra de Deus é a verdade. Então saia do engano mental. Pare de se enganar. E como eu faço isso, Linha? Como sua irmã fez. Voltou o coração para Deus e eu leio as palavras de Deus. Quando a gente vai ler as palavras de Deus, você está dizendo assim, Deus, eu estou te ouvindo, fala comigo, me ensina, quero aprender. Você se coloca à disposição de Deus. Eu não sei porque ele está latindo, ele está olhando para a porta e latindo. Mas que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.